na posição social, não se satisfaz com a sua condição social, mesmo tendo o necessário, se sente pobre e desvalorizado. Então, o que acontece? Hoje, a sociedade é muito consumista, né? E você vê que as pessoas hoje, para elas serem felizes, para elas acharem que são realizadas, que a vida dela está boa, o que ela tem que ter? Ela tem que ter uma casa boa, ela tem que ter um carro bom, ela tem que se vestir bem, ela tem que sair da sociedade para jantar, para participar de coisas, né, que a sociedade chama ela para participar, mas com ostentação. A gente vê em redes sociais, isso é uma coisa assim que a gente nota, que às vezes a pessoa ela vive com salário confortável para ela viver, né? Para ela sustentar a sua família, para ela ter uma certa tranquilidade econômica. Mas na rede social, quando você vê ela está numa lancha, né? Ela está num avião, fazendo viagem, ela está num outro país, sendo que às vezes ela nem tem condições financeiras suficientes para isso. E se sacrifica, né, para mostrar essa imagem. Por quê? Porque isso faz com que ela se destaque. E é uma ostentação que não é verdade. Porque às vezes a gente sabe que a pessoa não teve tanta condição para estar naquele estado, apesar de aparentar, né? Isso traz conflito. Por quê? Porque muitas vezes ela vai sacrificar muitas coisas para poder passar aquela imagem. E aí ela sai desgastada daquilo, porque ela vai gastar mais do que ela pode, né? Ela vai querer ir em lugar caro para mostrar que ela tem dinheiro, que ela pode, que ela está no auge da sociedade. Tudo isso por um modismo, tudo isso por uma ostentação. Isso porque ela tem um conflito dentro dela, existencial, de se sentir inferior. Então ela quer mostrar que ela não é inferior, né? Ela não quer se mostrar da maneira que ela é, né? Viver, ir, como diz, no boteco da esquina da casa dela, que ela vai divertir, às vezes até mais, e vai gastar muito menos, né? Do que ela está gastando lá no Terraço Itália, lá em São Paulo, né? Que ela está gastando lá em Roma, no passeio que ela pagou em 200 vezes, né? Que a gente sabe que muitas pessoas estão vivendo disso. Por quê? Por causa de uma coisa social. Então isso também traz conflito, da pessoa se sentir diminuída se ela não estiver no mesmo status que a sociedade está exigindo que ela esteja, né? Porque não tem vergonha a gente ser pobre, ser humilde não, gente. A gente levar as pessoas na casa da gente, com o reboque caindo na parede, né? Com os móveis simples que a gente tem, com a vida simples que a gente leva, mas se a gente estiver de bem com a gente, né? Se isso não causar na gente vergonha, né? A gente não tem que provar nada para a sociedade, a gente tem que provar para a gente, né? A gente não tem que viver para satisfazer as modas que a sociedade impõe para nós. A gente tem que viver feliz com aquilo que a gente pode e tem condições de ter na nossa vida, que seja o suficiente, mas que seja o suficiente que faz a gente ser feliz, né? Nas questões sexuais, né? Essa questão é muito delicada, né? Porque entra aí questões relativas à ética, à moral, à religião, né? A orientação própria da sexualidade. E também isso é uma coisa assim que é muito delicado falar, porque as pessoas que têm um conflito existencial baseado na sua sexualidade, né, na sua condição de ser hétero, de ser homo, ou de ser bi, ou de ser o que for, né, ela tem que estar bem com ela mesma. Se ela assumiu essa escolha, seja bi, seja homo, seja hétero, ela tem. Só que tem uma coisa nessa escolha: ter ética, ter dignidade, ter moralidade e viver a vida dela conforme
entrar em conflito existencial, né? Porque a sociedade não aceita ela ser homossexual, ser bissexual, ser heterossexual. Ela não tem que entrar em conflito. Se ela tem certeza da escolha dela, ela simplesmente tem que viver a sua escolha com dignidade. Se ela viver com dignidade, o conflito existencial não vai estar presente na vida dela. Porque é uma escolha consciente, não uma escolha imposta, porque a gente está vendo muito isso aí agora, de querer impor que a pessoa decida, às vezes até uma idade que ela nem tem condições ainda de decidir se ela quer ser hétero, se ela quer ser bi, se ela quer ser o quê. Né? Então que ela tenha consciência, né? Se despertou nela a sua sexualidade, de qualquer forma que ela seja, que ela tenha consciência que aquilo é o que ela quer, que aquilo é a escolha dela. E dentro dessa escolha que ela seja uma pessoa digna, uma pessoa ética, uma pessoa que tenha uma vida bacana. Né? Porque não tem diferença entre nós. O sangue que corre nas veias de um corre do mesmo jeito de todo mundo. Né? Então a gente tem que ter essa coisa, o Estado Civil. Né? Isso aí é muito interessante. Eu achei interessante essa parte do Estado Civil, porque um sofre porque não consegue casar. Então, solteiro, peleja para arrumar uma namorada, peleja para ter um relacionamento afetivo e não dá certo. Nunca consegue. Às vezes ele se sente feio, ele se sente rejeitado, ele se sente triste porque não encontrou, como diz, a metade da sua metade, né? Então ele tem esse conflito existencial. Por que ninguém gosta de mim? Por que ninguém me quer? Porque ele não dá certo com ninguém, né? E tem também aquele que tem um conflito existencial que casou. Ou eu não devia ter casado, por que eu casei? Né? Nossa, eu estou arrependido de ter casado, não dou conta da minha família, está demais para mim. Né? Olha para você ver tanto que o conflito existencial está na nossa vida e tão presente. Né? Tem o divorciado, né? Por que não deu certo o meu relacionamento? Onde foi que eu errei? Onde nós erramos? Né? Tem o viúvo, oh meu Deus, por que morreu minha metade da minha laranja? Cadê meu querido, minha querida? Por que ele não ficou aqui comigo? Por que ele foi embora? Não é? Então, olha para você ver como que nós somos cheios de conflitos existenciais. Né? Então, é uma coisa assim, muito interessante, porque se está solteiro, quer estar casado. Se está casado, quer estar solteiro. Né? Se casou, às vezes, quer descasar. Né? Se ficou viúvo, quer casar. É interessante, né? E quantas pessoas estão vivendo isso, se questionando, meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Por que está acontecendo tudo isso? Não tem controle mais, parece que desandou o caldo. Né? E assim, isso, na humanidade inteira, se nós formos pegar uma pessoa bem resolvida e falar assim, nossa, isso não tem conflito existencial, vai ter. Alguma coisinha está ali incomodando, alguma coisa ali está fora do contexto que essa pessoa quer, né, para a sua vida. Então, o que a gente tem que fazer, né? Quais são os reflexos dos conflitos existenciais? Pode ter uma carga negativa no comportamento das pessoas, levando a serem propensas ao álcool, a vícios, agressividade, inclusive contra ela própria. Né? Então, o que acontece? O que isso reflete na gente? A gente fica, né, meio complicado, sem saber lidar com aquilo, né? Às vezes a pessoa se torna agressiva, ela não deixa as pessoas aproximar dela, né? Elas ficam assim, como diz, mal-humoradas, né? Às vezes quer resolver isso de uma maneira, como uma fuga, né? Que a gente vê muitas vezes, a pessoa se isola, né? Vai viver na roça, não quer
para se ferir, para se entristecer, né? E aí esse conflito ele é muito prejudicial quando a pessoa chega nesse ponto de começar a se agredir. A gente vê muito pessoas que têm alguma coisa de se cortar, né? De se cortar, de se mutilar, né? Isso aí é porque a pessoa está com um conflito existencial dentro dela. E não sabendo lidar com esse conflito, ela começa a se agredir. Ela começa a agredir as pessoas, né? Às vezes ela fica revoltada com o pai, com a mãe, o esposo fica revoltado com a esposa fica revoltada dentro de casa com os filhos, com o esposo. Tudo isso porque tem alguma coisa conflitante ali naquele meio, né? E o que a gente pode fazer, né, para lidar com esses conflitos? Né? O autoconhecimento, olhar para si, perguntar, gente, o que está acontecendo comigo? Por que essa coisa está me incomodando tanto? Por que eu não estou dando conta de solucionar isso, de resolver isso? Né? Olhar, se gostar, se cuidar, né? Fala, não, peraí, deixa eu parar, deixa eu pensar um pouquinho em mim, né? Deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu pôr minha cabeça no lugar, deixa eu procurar entre os pensamentos aí, o que está me incomodando, entre as coisas que eu estou fazendo, que não está sendo bom para mim, né? A desconstrução. Se tem uma coisa que está incomodando, que está ali, sendo motivo, resolver isso. Ir lá, falar, não, peraí, eu já sei. É isso aqui que eu tenho que mudar. É isso aqui que eu preciso fazer. É isso aqui que vai resolver o meu problema. E trabalhar nisso, né? Concentrar nisso, né? Desconstrução de crenças também que ficam arraigadas por imposição da sociedade, né? Porque às vezes a gente tem um conflito existencial por proibição, às vezes até religiosa, né? Eu não posso vestir a roupa que eu quero porque é proibido, minha igreja não deixa eu vestir esse tipo de roupa, né? Mas eu gostaria de vestir, não vejo nada demais, mas está me proibindo. Aí eu vou cedendo e vou ficando em conflito. Eu entro em conflito às vezes até com a minha fé. Por quê? Está me proibindo, né? Que mal tem eu cortar meu cabelo, né? Que mal tem eu vestir uma calça comprida, né? Que mal tem eu vestir uma bermuda, né? E aí essas coisas também influenciam a gente a entrar em conflito, até com a nossa fé, com a crença que a gente abraça, né? Por isso é muito importante a gente passar pelo crivo da razão o que está sendo colocado para nós na sociedade como moda, na parte da espiritualidade como normas dentro da nossa escala de oração, né? Se tem uma coerência aquilo ou se aquilo ali é uma coisa simplesmente que alguém achou que não é legal, né? Por quê? Acho que Deus quer o nosso interior. O nosso exterior eu acho que não importa muito. Não, porque naquele tempo lá de Jesus, a gente sabe que João Batista vestia pele de camelo. A gente sabe que as roupas eram simples, né? Que as pessoas andavam, como diz só os romanos lá, o povo rico que tinha a seda, as coisas, mas os pobres eram luthiar, que ia fazer sua roupa, né? João Batista era um exemplo, que ele vestia pele de camelo, de carneiro, pele de carneiro que ele vestia. Então, acho que a roupa, quando a gente vai no tempo de oração, a gente pode ir com a roupa que a gente tem condições de ir, não com a roupa que aquela igreja impõe pra gente, né? Olha, se eu posso ir, se eu tenho um vestido que é decente, que tudo, deixa eu ir com ele, né? Não importa se ele é no joelho, se ele é lá no pé, né? Então isso aí a gente também tem que ver. O respeito a si mesmo, né? Apreciar a capacidade de realização, saber que pode, né? Aceitar as coisas que estão acontecendo, mas não com aquela coisa de comodismo. Se está incomodando, se está conflitante, vamos resolver, né?
Vamos falar, não, deixa eu ver a solução disso aí. Né? Aceitar, sim, que muitas coisas, a sociedade tem suas normas, tem seus objetivos, muitas coisas nós temos, sim, que fazer com o olhar de fora, né? Para ajudar a gente a pôr as coisas, a organizar, a dar, às vezes, uma explicação tão simples que a gente não está encontrando. Então, procurar, né? Às vezes até dentro do líder religioso, né? Procurar o seu padre, o seu pastor, o seu dirigente, para ter uma conversa, né? Procurar um psiquiatra às vezes, porque às vezes a coisa é tão dominante na gente que precisa de um psiquiatra, né? O psiquiatra para receitar às vezes até um remédio, para harmonizar alguma coisa que está fora do normal em nós. O psiquiatra, eu achei interessante, eu estava assistindo uma palestra para tirar um pouco aqui desse assunto, para me inteirar um pouco, e até do Raul Teixeira, ele fala assim, o psiquiatra não é médico de louco. O psiquiatra é médico para não deixar você ficar louco. Então a gente precisa pôr isso na cabeça, né? Porque às vezes a gente precisa de ajuda terapêutica, e a gente fala assim, a pessoa fala, vai no psiquiatra, né? Não, psiquiatra não, psiquiatra é médico de louco, de jeito nenhum não estou louco. Mas o psiquiatra não é médico louco, ele é médico para não deixar a gente ficar louco. Olha para você ver o raciocínio, como que, né? Então nós precisamos, gente, todos nós temos conflitos existenciais, todos nós. E a gente precisa aprender a lidar com esses conflitos. Trabalhar a solução desses conflitos em nós. Né? Se nós estamos fragilizados para resolver sozinhos, vamos procurar sem ajuda. Estou falando aqui, não sou uma pessoa expert na parte teórica do conflito existencial, mas sou uma pessoa expert na parte vivência do conflito existencial, porque também tem os meus. Né? Então fica aqui essa reflexão, vamos pensar nisso, vamos trabalhar esses conflitos que nós temos, conflitos familiares, é uma coisa que nós temos que trabalhar muito, os conflitos da desavença dentro da nossa casa, das coisas que estão destonando na nossa família, das coisas que não estão equilibradas dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, das coisas diferentes que a gente vive ali, causam conflitos, porque são pessoas diferentes, vamos tentar nos harmonizar, compreender um ao outro, auxiliar um ao outro, fortalecer um ao outro, para que a gente possa harmonizar a nossa vida diante desses conflitos, porque eles vão existir. Nós vamos acordar amanhã com conflitos existenciais, né? Então vamos pensar nisso. E para encerrar, hoje é o dia do aniversário da nossa cidade, não podemos deixar de agradecer a Deus por Ele olhar pela nossa cidade ser essa cidade da amizade, essa cidade onde a gente convive como irmãos, onde a gente se auxilia mutuamente, onde tem uma vibração bacana de amizade e respeito entre os perdoenses e as pessoas que vêm Perdões visitar, as pessoas que mudam para Perdões, né? A nossa cidade que transmite o amor que ela tem pelos seus filhos, né? Porque nós temos visto aí, nossa cidade está melhorando bastante. Então, desejar a nossa cidade, o nosso Perdões, os seus moradores, as pessoas de fora que moram aqui, que foram adotados por Perdões, as pessoas que vêm visitar Perdões, muita paz, muita alegria, muito amor, muita prosperidade, muita união, muito respeito entre nós. Porque se tudo isso, principalmente o respeito, for colocado em prática por nós aqui, a nossa cidade vai ser sempre, sim, a cidade da amizade, né? Então que Deus abençoe a nossa cidade, que Ele abençoe todos que aqui moram, todos que aqui chegam, e que a gente possa colaborar para que essa cidade seja cada vez melhor, né? Parabéns à administração municipal, a todos os que colaboram para que essa cidade progrida, né? Poder executivo, poder judiciário da nossa cidade, todos aqueles que estão aí na administração, conduzindo a nossa cidade, que Deus
dê a eles a serenidade, o equilíbrio, a sabedoria para continuar trabalhando por uma Perdões, sempre uma Perdões melhor, para que ela continue sendo a cidade da amizade. Então, que Deus nos abençoe e que a gente possa sair daqui agradecidos. Vamos fazer essa prece à nossa mãe, pedindo que ela abençoe a nossa cidade, que ela abençoe a nossa vida e que ela nos auxilie, como mãe zelosa que é, a resolver com força, com coragem, os conflitos que a nossa vida possa ter e que possam se manifestar na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja.